Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ciência da Emoção. Hoje vou responder a uma pergunta muito interessante que me fizeram aqui via rede social. A pergunta é: de quem é a responsabilidade pelo meu sucesso ou pelo meu insucesso? É uma pergunta extremamente difícil de responder, porque, evidentemente, existem muitas correntes de pensamento que vão construir ideias muito diferentes aí para poder responder a esta pergunta, né? Mas eu quero, além de apresentar algumas dessas correntes, dessas possibilidades, entrar na questão específica da emoção. E eu trago para a nossa conversa hoje um camarada aí da neurociência e da psicologia, o Steven Pinker, que trabalha um livro, não é exatamente um livrinho, né? É um baita de um livro, Como a Mente Funciona, Steven Pinker. Bom, começamos por onde? Pensando filosoficamente, algumas correntes de pensamento dentro da filosofia vão dizer para a gente o seguinte: em tese, o ser humano é racional. No entanto, não depende apenas da sua racionalidade, o seu entendimento. Então, vejamos assim. Suponha que lá no meio da floresta amazônica, nesse exato momento, tenha caído um galho. E este galho, meio batendo em outras coisas, caiu no chão. A pergunta que a filosofia vai fazer é: esse galho fez barulho? Você provavelmente vai me responder que sim. Veja, se não existe alguém que processe este barulho, o que houve foi apenas o movimento do galho batendo em outros galhos, gerando uma energia eletromagnética, baraná, baraná. Agora, se há um ouvido, né, humano que possa processar e chamar isso de barulho, alguns pensadores vão dizer que o barulho existe só porque tem alguém que possa interpretá-lo. Evidentemente, alguns outros pensadores de uma corrente mais empirista vão dizer assim: tá, mas não tem como processar barulho se eu efetivamente não tenho o galho, se eu não tenho o elemento externo. Então, nessa corrente mais empirista, vai se dizer que este barulho depende de coisas externas e não de coisas internas. Ele já chegaria de uma certa forma pronto aqui no meu ouvido, eu só tenho que interpretá-lo. Bom, Júlio, por que essa conversa filosófica num livro sobre emoção já no começo do vídeo? Por uma questão muito simples. A ideia de sucesso e a ideia de insucesso na vida das pessoas muitas vezes é interpretada como se eu, Júlio César, só dependesse de mim e de mais ninguém que o sucesso acontecesse na minha vida. E pensando desta forma, eu estou desprezando praticamente tudo aquilo que vem de fora, tudo aquilo que não faz parte do sujeito, não faz parte de mim mesmo, e a gente sabe que não é exatamente desta forma, né? Claro que as coisas que acontecem à nossa volta, as pessoas que nos circundam, as condições que não dependem necessariamente de nós, também interferem na nossa condição de sucesso. Porém, a gente não tem como desprezar também a importância do que esses filósofos mais racionalistas vão falar, no sentido de como é que eu construo este objeto, como é que eu construo esta realidade. E é exatamente aqui que eu quero aportar um pouco da nossa conversa hoje, da nossa relação hoje. Por que eu digo isso? Porque dependendo de como eu construo o meu objeto, de como eu construo a minha realidade, no final das contas, você vai ver que não só a interpretação, mas a própria condição de sucesso do sujeito depende sim dele, em uma boa parcela. Eu não diria totalmente, porque eu acredito que essas condições externas têm um impacto na gente, mas em última instância, em última consequência, em última forma de pensar, o sucesso depende muito da gente. O que as pessoas não conseguem perceber, na sua imensa maioria, é de que essas condições de insucesso que fazem parte da sua vida,
uma boa parcela delas, não existe um índice para isso, não tem como medir isso, mas eu diria assim, sei lá, mais de 90% de tudo que acontece com você depende sim de você, única e exclusivamente. Me permita um exemplo. Alguns anos atrás, eu, Júlio César, tenho como hobby mexer com madeiras, né? Gosto, minha família, marceneiros, meu avô, meu pai, enfim, meus irmãos, e eu estava passando lá na máquina um pedacinho de madeira para deixar ele lisinho, e a máquina resolveu levar o meu dedo. Então, para quem me conhece, sabe que na mão esquerda eu não tenho dedo indicador por causa desse acidente. E era exatamente este pedacinho de madeira que eu estava passando lá na máquina. Bom, muitos de vocês já devem ter pensado assim, o professor Júlio deve ser louco, né? O cara passa o dedo na máquina, perdeu o dedo e o cara guarda o pedacinho de madeira como recordação para ficar sofrendo o tempo todo. Não é isso. Realmente, se eu não tivesse ressignificado, se eu não tivesse reagido a esta condição, isso aqui poderia ser, né, um signo de desastre, de tristeza, de dor e assim por diante. No entanto, a minha construção pessoal, o meu jeito de pensar esta situação me permitiu ressignificar isto que era uma tragédia num signo de vitória. Veja, não há como hoje negar ou simplesmente tentar esconder que eu não tenho dedo. Inclusive a minha fisioterapeuta, quando eu estava no hospital, passei por um tempo ali para tal, fazer fisioterapia no dedo e tal, e ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela me disse assim, Júlio, quando é que a gente vai lá ver uma prótese para colocar nesse dedo? Eu fiquei pensando, mas por que eu vou colocar uma prótese no meu dedo? Ela falou assim, veja que o recurso que ela usou foi muito interessante. Ela diz assim, para esconder isso, para deixar parecer mais normal. Eu falei para ela, doutora, normal é não ter o meu dedo agora. Pode ser normal, pode não ser normal para as pessoas que estão à minha volta, mas o meu normal é não ter o dedo. Por isso, este ressignificar internamente, o jeito que eu ressignifico o mundo, o jeito que eu ressignifico os objetos, é que vai determinar, em boa parte, o meu sucesso ou o meu insucesso. Você já imaginou eu passar uma vida inteira escondendo o meu dedo? Eu colocaria uma prótese se essa prótese fosse funcional. De repente, assim, sei lá, eu vou usar esse dedo para tocar um violão e eu preciso fazer uma pestana e eu não tenho essa pá, vou pôr uma prótese. Agora, eu não vou passar uma vida escondendo a minha condição, morrendo de vergonha da minha condição e sofrendo por conta disso. Já chega o sofrimento que eu tive de perder o meu dedo, né? Então hoje eu vivo muito bem, hoje eu faço piada com o meu dedo. Esses dias eu estava no trânsito e aí você está ali distraído com a mão no rosto, né? E claro, quem me olha desse jeito aqui vai ver que eu não tenho dedo. E aí tinha um menininho no carro do lado e ele cutucou a mãe dele e falou assim, ei, ele não tem um dedo, ele não tem um dedo. Aí eu olhei para ele e fiz assim, como se eu estivesse colocando o dedo no meu cérebro. Ele morreu de rir. Veja, esse movimento de ressignificar, de fazer esta situação virar uma piada, é uma forma muito interessante de ressignificar o objeto para que ele não me atinja, para que ele não faça mal para mim. Então, fazer uma piada nesse momento, encerrou o papo, acabou a situação, não me senti de nenhuma forma agredido por essa brincadeira inocente que essa criança fez. No entanto, a forma com que as pessoas vão ressignificar isso é muito diferente. E é claro, vai participar aqui a sociologia, a antropologia, a filosofia e assim por diante, para mostrar tudo que o meio faz, como é que o ser humano se relaciona, como é que o pensamento e tal. Mas em última instância, vai depender única e exclusivamente de você, somente de você e de mais ninguém, o como você vai fazer isso. Talvez você hoje não tenha ferramenta para fazer essa ressignificação. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, não desejar, não querer ou não buscar essas ferramentas para o seu autodesenvolvimento e para que você não sofra mais tanto, isso só depende de você. Não depende de mais ninguém. Como diria Rubem Alves, é fácil levar a égua para o meio do ribeirão. O difícil é motivar ela para beber água, né?
Então, se a gente quer beber água, só depende da gente. Tá certo, gente? Grande abraço para todos. Precisando de alguma coisa, me passa um e-mail aqui. A gente vai conversando nesse sentido. Se você quiser fazer uma ressignificação de algo que tenha, de alguma forma, afetado você negativamente, me passa um e-mail, a gente vai conversando. Naquilo que for possível, eu vou sustentando vocês aí com informação técnica. Tá certo? Grande abraço a todos. Até a próxima.